Vamos lá, peraí. Temos que estar ao vivo para chamar a nossa audiência. Puta, acabei soltando o negócio aqui. É uma anta mesmo. Peraí. Maravilha. Um pouquinho mais alto. Tem que estar ao vivo. Que maravilha. Vamos avisar a nossa audiência. Peraí. Grupo de discussão. Lista de transmissão. E vamos pro fight. Queridíssimos, queridíssimas, assinantes, inscritos, amigos, colaboradores, estamos aqui de volta nesse espaço maravilhoso, MJG TV Absoluto Podcast número 4. No último programa eu me equivoquei, eu disse que era o primeiro de 2022, não era. O primeiro é aquele que eu estou com a camisa do Liverpool. Este é o programa de número 4, a terceira edição nesse ano 2022. Absoluto, que é uma homenagem à querida Absoluta Web Rádio, que poderia ser também, por que não, uma homenagem ao Chevrolet Ômega, né? Curiosamente, um carro que na sua versão australiana, que lá recebia o nome de Holden Commodore. Gostou, Nelsito? É um carro que, para nós aqui particularmente, para mim em especial, é um carro muito querido. Em especial, olha só, gente, aquela situação surreal do Babakovic Djokovic, ela continua dando pano para manga. Para você que não sabe, eu ia até preparar a imagem para o editorial, porque hoje, sexta-feira, dia 14, aconteceram alguns fatos novos que eu gostaria rapidinho que você soubesse. Mas falando sobre absoluta, eu acho engraçado que este programa parece que incorporou a natureza combativa dos podcasts que eu gravava 13, 14 anos atrás, e eu estou muito feliz por conta disso. Você sabe que a Austrália tem um fuso horário de aproximadamente 12 horas, né? Então, se aqui agora são 10h17, lá são 10 ou 11 da noite do dia 14. Hoje, o ministro da Imigração da Austrália, Alex Hawke, fazendo uso do poder discricionário que o cargo de ministro da imigração australiano lhe concede, anunciou o cancelamento do visto de entrada no país concedido ao Babakovic Djokovic. Aí, o meretríssimo, deixa eu pegar o nome dele aqui, Anthony Kelly, peraí, dá pra trazer isso mais pra cá? Eu tô incomodado, sabe que eu sou chato pra cacete. Peraí, Nelsito, Anthony Kelly. O Anthony Kelly é o mesmo cara que, num primeiro momento, como é que diz marreco em inglês? Eu não me lembro. Eu pesquisei aqui no Google, parece que é o Widgeon, ou coisa que o valha. O marreco australiano, que deve ficar lá 24 horas por dia, falando algo do tipo corruption, ele que já havia concedido ao Djokovic uma liminar, agora, logo em seguida, o anúncio por parte... Porque a primeira liminar, a alegação do juiz é que o Babakovic não teve tempo suficiente, conforme estava combinado, antes que o prazo para que ele apresentasse justificativas terminasse, os caras já estavam querendo mandar ele embora.
E agora, logo em seguida, ele já aceitou o recurso do cara para que não seja expulso da Austrália, agendou também uma audiência de emergência após a decisão do governo. Quer dizer, a Austrália cada vez mais, a gente que aqui falava, né, que a Austrália era um mundo civilizado, é claro que comparado com esse bananal dos infernos onde nós vivemos, não resta dúvida que a Austrália ainda é um lugar melhor para se viver. E ainda que, lembrando os papos que nós tínhamos em 2020 nesse canal, quando começou a pandemia e eu fazia os vídeos diários. Você que tem a oportunidade de ir embora desse país, você está perdendo tempo aqui. Ah, mas para onde que eu vou? Decida. Que lugar é bom para você? Não sei. Mas é difícil ser pior. Mas a Austrália, ultimamente, tem se empenhado em produzir figuras e tomar certas atitudes. Essas figuras, tomando certas atitudes, estão aproximando cada vez mais a Austrália de um certo país latino-americano, que a Austrália tem a felicidade, né, de ser uma comunidade britânica, enquanto que aqui, você sabe, fomos descobertos, entre aspas, e colonizados pelo que há de pior na Europa. Então, isso ainda faz uma certa diferença. Mas que lástima, hein? Que situação esdrúxula todo esse processo envolvendo o Djokovic. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e, entrando na nossa pauta do programa de hoje, 5 itens, 5 temas, 3 deles automotivos, não tenho culpa, né? Se ainda é boa parte do assunto que a gente acaba se inteirando. Em primeiro lugar, a Ford. Essa semana completou 1 ano da retirada oficial da Ford. Bom dia para o William, bom dia para o Filipão. Grande abraço, queridos amigos, esses amigos pessoais, orgulho que tenho de ser amigo desses caras. Completou 1 ano daquela decisão polêmica, controvertida da Ford local, de abandonar a produção local na Terra Bananes. E o que a gente percebe com um certo espanto, se não conhecêssemos isso aqui há 42 anos, é que o brasileiro ele não esquece a Ford. É engraçado mesmo, porque assim, a Ford entre as 4 grandes, e mesmo se estabelecendo bem antes das demais, a Fiat, para quem não sabe, não é uma marca que tem assim tanto tempo de Brasil. A Fiat deve ter 40 e poucos anos de produção local, se eu não me engano. Posso estar equivocado e essa informação eu busco em outro programa para vocês, mas me parece que a Fiat começou no Brasil em 76. Se for assim, seriam 46 anos. A Ford tinha mais de 100. Mas mesmo assim, por N razões, a Ford entre as 4 sempre foi o elo fraco, sempre foi aquela que vendia menos. E me intriga de verdade, porque, por exemplo, ano passado, dos programas inéditos que eu produzi para a MJGTV em 2021, os programas que falei especificamente sobre a retirada da Ford do Brasil estão entre aqueles que tiveram maior sucesso. Isso para mim é muito intrigante. Toda vez que a gente fala especificamente, quando eu criei aqui o título Ford Imports, e muita gente copiou, e fico feliz, né, de ter dado um pouco de criatividade e ideias para uma galera que não tem ideia, não tem competência, não tem criatividade nenhuma. Até achei legal. Mas assim, essa paixão tardia pela Ford é um negócio que para mim desperta uma particular... como é que eu posso dizer? Não é nem ojeriza. Não é nem ojeriza dessa vez. É uma coisa ridícula, sem sentido, sem nexo. É mais uma coisa típica do povo brasileiro. Então, assim, vários babacas, eles vêm nos fóruns, onde esses fóruns são de matar, né?
onde se discute a situação da Ford, onde se fala qualquer coisa sobre os produtos atuais da Ford local, e um país onde você tem aí o Fiat Pobi custando a partir de 60 mil querosses, 60 mil querosses num Mobi. O que você pode esperar? Pessoas que não têm a condição de passar uma ficha de financiamento, que eu repito, fichas de financiamento, em média, estão sendo reprovadas. Isso nem é uma realidade desse governo que aí está, é uma realidade que já vem há vários anos. Acho que eu ainda nem fazia qualquer tipo de sucesso com o canal MJG TV quando isso começou. 80% das fichas são reprovadas, scores desastrosamente baixos, dramaticamente baixos, uma população economicamente ativa numa situação de penúria, tudo custando os olhos da cara. A gente vai falar do Fiat Mobi, mas é preciso lembrar também que, por exemplo, o Toyota Corolla, que nessa nova geração, 2 anos e 4 meses atrás foi lançado com um preço, para não romper a barreira psicológica, o GLI, foi lançado a 99.990, esse carro agora está chegando à base de 150 mil querosses. A Toyota, sem o menor pudor, e não tem que ter pudor mesmo, você está na zona. Como é que você vai ter pudor na zona? A Toyota subiu o preço desse GLI mais de 15 mil reais. Aliás, 15 mil querosses, desculpa, perdão. Mais de 15 mil querosses nessa atualização de tabela agora de janeiro, mais de 10% sobre o valor anterior. A Fiat com esse problema aí, que desagradou clientes que já haviam, que isso foi uma sacanagem, né? Porque os caras já haviam feito uma intenção de compra, e aí houve aquela mudança importante no valor também, é preciso que se diga. Então você está na zona. E a Ford, eu já disse várias vezes, que o que a Ford fez faz todo sentido. Você produzir nesse país é uma atitude inconsequente da sua parte, você tem tudo para ser o grande prejudicado com isso, e os caras já sabiam disso muito bem, lidar com o sindicato, lidar com imprensa, lidar com um monte de coisa. A lógica da Ford hoje é muito simples. Quem quiser comprar carro da Ford, fatalmente será um público que foi selecionado pela condição financeira. Então, você não consegue acreditar, eu não consigo vislumbrar, um cara que compra um carro de 200 e poucos mil querosses, tendo postura de ficar com um chororô, esquecendo que automóvel é bem de consumo. Automóvel é bem de consumo. E aí apareceu aquele caçador dos carros, que eu já disse mais de uma vez, que eu não tenho nada contra o trabalho desse cidadão, que o meu trabalho é totalmente diferente do dele, sabe? E mesmo que fosse o mesmo trabalho, legal que ele tenha obtido alguma notoriedade, mas ele postou aí um texto bastante idiota. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Um texto bastante idiota sobre não recomendar carro da Ford. Eu acho assim, quem não tem competência não se estabelece. Quem não quer perder dinheiro com carro não compra essa merda, porque você compra para perder. A desvalorização da moeda, porque assim, fazendo uma tosca síntese do que seria objeto de estudo de economistas. Basicamente, 2 coisas desvalorizam uma moeda. A questão do câmbio, e aí você tem o grande indexador mundial, que é o dólar americano, mas hoje você tem também o euro, que não pode jamais ser desprezado, e a inflação. Esse é um movimento interno, quer dizer, a inflação no contexto interno e o câmbio no contexto global. Não adianta a gente achar, por exemplo, que uma pessoa que comprou, vamos dizer, um Mobi, comprou por 40 mil reais um ano atrás, era o que valia um Mobi Like, 40 e poucos mil. Deixa eu até colar aqui do Test Drive MJG, que realizei com o Mobi exatamente um ano atrás.
Vamos para a nossa tabela aqui, que era um item. Ó, na data da realização do teste, o Mob 0 km custava, não valia, custava R$ 48.740. E hoje, eu estou até adiantando um assunto aqui, o item 4 da nossa pauta. O Mob, que não existe mais naquela versão de entrada Easy. O Mob agora ele supera os 60 mil queroses e deixa o Kwid disparado como veículo mais barato, mas que isso também deve mudar, porque o Kwid vem aí com alguns ajustes para a próxima temporada. E é muito provável que a Dacia local também retire o Kwid Life do seu catálogo. Então, se você pagou um ano atrás, você pagou 48 mil num Mob e você de repente conseguir comercializá-lo hoje por 50, vamos dizer 53, 54 mil, teoricamente você ganhou algum dinheiro. Mas se a inflação oficial, quer dizer, que não reflete a realidade, já foi de mais de 10%, e 10% sobre 49, você bota mais praticamente 5 mil, já dá aí seus 54 mil queroses, percebe? Não é que você está ganhando dinheiro, é que é tão bizarro esse lugar, esse inferno, que dá a ideia que se está ganhando alguma coisa. Mas, por exemplo, aquilo que eu digo, o caminho, o gap para que se compre um novo. Aí o cara comprou um ano atrás, aí agora ele quer persistir no erro e comprar um outro Mob 0 km. O valor que ele precisa colocar para completar a diferença é o mesmo maior do que o que seria um ano atrás. Então, é uma falsa ideia de ganho, porque não dá para você ganhar nada nesse país. E a Ford fez muito bem de cair fora, eu tenho certeza, e isso inclusive foi comprovado. Internamente, o pessoal da Ford achou excelente isso daí, deu uma depurada também na questão dos concessionários, porque certamente o grupo que ficou, para que você tenha uma noção, reduziu a praticamente 1/3 do que tinha. A Ford, aproximadamente 300 concessionários um ano atrás, hoje tem pouca coisa mais do que 100. Então reduziu a 1/3. E você pode ter certeza que deu uma filtrada, deu uma decantada importante. E o caçador, bom dia aí pro meu irmão Nelson também. Então, assim, se o povão tá feliz porque os caras tiraram carros que não tinham a liquidez que esses importados têm, os caras estão um pouco ligando. O brasileiro precisa virar a página e entrar, como eu já disse aqui neste canal, e entrar no Tinder novamente e procurar outro match. A Ford tá pouco se fudendo se o caçador dos carros recomenda a compra de K, de EcoSport, de Fusion ou coisa parecida, meu. E outra coisa também, nada pessoal, mas o cara que se dispõe a comprar um Fusion, apesar de que, logicamente, o carro já depreciou bastante, e seria assim com a Ford na ativa, tosco engano acreditar. Mais uma vez, bom dia para o meu irmão Claudio Nilson também. Então, vamos até 2020, né? Deixa eu analisar uma coisa bem rápida aqui. O cara que comprou um Ford Ka 1.0 SE, câmbio manual, deduzo, ano modelo 2020, olha só. Em fevereiro de 2020, esse carro custava 41 mil queroses. Hoje, a tabela desse carro, 52.900. Então, meu querido caçador dos carros, porque é guru, é caçador, isso aqui é o caralho, né?
Se você recomenda ou se você não recomenda, cara, puta, tanto faz, cara. Tanto faz. Não recomende. Eu falo, se eu encontrar pro dia a dia um K 1.5 com aquele motor que a gente testou aqui na MJG, aquele carro eu teria facilmente, se achasse, numa condição diferenciada para rodar no dia a dia, sem problema nenhum. Você entendeu? Agora, se o caçador recomenda ou não recomenda, a única coisa que eu posso dizer é que o brasileiro devia virar a página, tá? Porque fica feio, fica ridículo ficar esperneando contra alguém que já pegou as coisas e já foi embora. Já apagou todas as suas fotos, entende? Você não significa mais nada para os caras. E no mais, para o mercado de reposição, e aí eu sinto sempre uma saudade do nosso grande irmão Eduardo Moreiras, que militava nesse setor e podia falar com propriedade, porque vivia isso no seu dia a dia. Mercado de peça de reposição, não houve uma piora porque o K saiu de linha. As dificuldades que existem são as mesmas que já existiam anteriormente. E aí as gargantas de aluguel, sabe, as canetinhas, os tecladinhos de aluguel, tentarem pintar uma situação, a dificuldade é a mesma que é comum às demais marcas. E ponto final, tá? Então, sei que quando a gente fala de Ford, acaba tendo uma demanda estranhamente alta. Eu acho isso surreal, mas também, num país onde se compra bem de consumo para capitalizar, o que mais eu posso esperar, né? E é bom que se diga também, peraí, né, que eu falei, mas a valorização para os economistas, para os coaches de plantão, que está cheio nesse YouTube, a valorização, o ganho de capital que o cara consegue comprando um carro e revendendo ele usado hoje no Brasil é maior do que essas merdas dessas rendas fixas e o caralho que os babacas aí tentam fazer pintar como grandes negócios. Durma você também com barulho desse. O nosso segundo item é uma coisa que eu falo na minha vida há muito tempo. Em qualquer situação, em qualquer cenário, numa empresa, numa família, o capacho, o puxa-saco, é o primeiro que se fode. E a Fórmula 1, com aquela decisão, famosa decisão, que está dando pano para manga até agora. Aquela decisão acontecida lá nos Emirados Árabes, entrou um barbudo aí, presidente da FIA, no lugar daquele francês de merda, e evidentemente o compromisso político desses caras é 1 trilhão de vezes maior do que o compromisso esportivo. É por isso que eu falo que não dá para torcer para ninguém. Apostar é uma coisa, valendo grana. Agora, torcer, não dá para torcer por ninguém. O que aconteceu genericamente falando? A dona Mercedes, ela ganharia com o pé na bunda se entrasse na justiça comum, pleitear uma modificação, um cancelamento, sei lá, do resultado daquele grande prêmio, que o resultado tem um erro de direito. Trazendo para o futebol, por exemplo, um erro de fato, um impedimento. O cara estava impedido, o joelho estava na frente, a unha do dedão do pé estava na frente e o bandeira não deu. Isso é um erro de fato. Um erro de direito é o cara mandar o chute pro gol, igual o centroavante do São Paulo, que é o último tema aí, que o São Paulo está tentando vender uma areia no mercado brasileiro. E não está conseguindo. A gente vai fechar o programa falando desse otário. E essa bola entra em órbita, que aquela bola que ele chutou contra o Palmeiras na Libertadores está em órbita até agora. E o juiz dá o gol. Isso é um erro de direito. Não houve gol, não tem cabimento. E foi o que aconteceu lá. Mas tudo bem, foda-se a Fórmula 1.
Muita gente ficou feliz, muita gente ficou chateada e muita gente simplesmente vai assistir muito menos, como é o meu caso. Os caras sabiam que eles ganhariam na justiça comum, mas partir para a justiça comum era romper relações definitivamente com o universo político da categoria. Você está entendendo? E um prejuízo fodido da ordem de talvez até bilhões de dólares para Mercedes-Benz, para Daimler, né? Então, o que os caras fizeram? Politicamente, seriam tomadas providências internas que muito provavelmente vão beneficiar a Mercedes muito nas próximas temporadas, porque é assim que funciona. E quem que se fudeu em primeiro lugar? O babaca, mas é verdade, cara. O babaca, o diretor de prova incompetente, porque assim, o que eu me divirto na internet muito é que assim, o passado de ninguém passa despercebido na internet. Isso é que é legal. Se amanhã ou depois eu tentasse, por interesses financeiros, me incluir na turminha da lacração, olha, muito difícil, hein? Mas você sabe, né? Nunca sabe o dia de amanhã. Se eu tentasse me incluir na turma da lacração, lacradores de hoje pegariam qualquer um dos meus vídeos para mostrar quem eu sou de verdade. E o pessoal vai tão fundo, tão longe, que descobriram que esse Michael Masi, esse idiota, ele fez inúmeras cagadas quando ele dirigia provas naquele campeonato australiano, que inclusive é legal pra caralho, o campeonato australiano de turismo. Então, o que aconteceu? Para a Mercedes ficar feliz, e você pode esperar, olha, a gente fala sobre isso mais adiante, mas do jeito que a coisa é, você pode esperar que esses caras sejam muito beneficiados daqui para frente, mais até do que já foram em outras épocas. Que a preocupação é essa daí. Então a primeira cabeça que foi na bandeja para o senhor Totó Chorão ficar feliz é a cabeça do idiota do diretor de provas. Como que você sabe? A FIA, agora comandada pelo barbudo lá, o Mohammed, isso gosta de um dinheiro também, que é coisa de louco. O Mohammed, o pessoal divulgou aí o novo organograma de topo da FIA. E aí você olha, cara, a parte aqui do lado esquerdo, fica pequeno, né? Mas enfim, tem um item que seria ocupado pelo Masi e por um grego, que esse grego era da Ferrari, e esse grego teve a ver com o acordo que a Ferrari em 2019 tinha um motor totalmente fora das especificações, e esse grego que antes de trabalhar na FIA era da Ferrari, que o francesão de merda levou ele para lá, ele também está com a cabeça nessa bandeja aí para agradar o pessoal da Mercedes. E vai durar mais um tempo, porque isso vai vender jornal pra cacete, a história de que a Verinha está querendo se aposentar. Então, olha só, a verdade é a seguinte, em qualquer ambiente, o puxa-saco, o capacho é o primeiro que se fode. E a Fórmula 1, com todos os seus bilhões e bilhões e bilhões, não é diferente disso. Fez o que fez e vai ser o único a rodar enquanto os caras estão lá tomando champanhe juntos, de boa. É assim que funciona o negócio. Tá? Então, fica aí o registro para aqueles que acham que a bajulação, né? E você tomar para si decisões calhordas dos seus chefes, para aqueles que amam o chefe, o fim de todo babaca puxa-saco é esse daí. A BASF, isso aí é um Fiesta velho, tá? Esse é um Fiesta sedã velho, você não está louco. A BASF divulgou
Um daqueles estudos que são de uma relevância espetacular. Espetacular. Que a cor azul é a que mais cresceu, é a que mais teve um aumento no seu índice de carros emplacados no mundo no ano de 2021. Isso me fez lembrar o seguinte: quando eu tive o meu New Fiesta, não é por acaso que eu coloquei esse carro aí. Eu tive um New Fiesta hatch daquele que era nacional. Ele não era tão bem acabado quanto esse daí, que é o mexicano, mas ele, em compensação, ele mecanicamente ele tinha alguns avanços que eu considerava importantes. Não tinha mais tanquinho, porque tem carro que agora no Brasil, 7, 8 anos depois, tem carro que agora no Brasil está perdendo o tanquinho de partida frio. O New Fiesta já tinha isso, tinha um motor 1.6 oficialmente de 130 cavalos, mas que nas nossas aferições e na experiência do dia a dia tinha muito mais. Enfim, era um carro bacana. E na época, esse colorido aí era o que a Ford utilizava nos carros de test drive, inclusive também nas suas publicidades. O que eu posso dizer para você? Eu teria? Provavelmente não, mas é uma cor legal. Considerando que a maioria das pessoas compra o carro e se esquece que vai ter que conviver com ele por um bom tempo, eu acho que é perfeitamente plausível, porque essa cor, talvez nem tanto aí nas fotos e tal, mas essa cor, o impacto presencial de um carro, uma cor azul bonita, é um impacto muito legal. Mas, sinceramente, para ter esse carro por 1 ano, 2 anos, ou sei lá, nem vamos entrar nesse mérito, né? Já basta o meu celular, que é uma coisa que me deixou indignado. Eu vou processar a Xiaomi porque eu fui procurar aí o que o 15 de Jaú ganhou de um time grande na Copa São Paulo. No que eu coloquei o X e o V, ele já completou com X vídeos. Foi uma coisa absolutamente vergonhosa e que não correspondia à realidade. Então, azul é uma cor aí que está na moda, então, meus caros. Não é mais o prata, não é mais o branco, agora o azul tende a ser a cor mais quente do mercado nacional. Maré azul é sensacional. Gente, ó, aí vamos lá, né? Fiat Mobi. Aliás, este Mobi que está na sua tela está embelezando a sua tela, está contrastando com essa calva figura no seu canto esquerdo da tela. Esse Mobi aí, que é o Mobi Treco, eu vou até entrar no site da Fiat para não falar bobagem, porque é mais fácil você acertar a cotação do dólar falando quanto que ele fechou ontem do que o preço de um carro novo no Brasil falando pelo preço que ele tinha ontem. Então vamos lá. Carros. Curiosamente ele coloca aqui carros e coloca o Mobi, né? Uma coisa... Deixa pra lá. Vamos lá. Mobi Treco. Mobi Treco. Monte o seu. Dá trabalho, eu tô com preguiça de mudar a tela, mas vamos montar um Mobi... Não quero Mobi Like, eu quero Mobi Treco. Que parte você não entendeu que é o Mobi Treco? Aqui, Mobi Treco. Aliás, que pedido de desculpas, né? Nossa senhora, vamos lá. Que mau gosto, né? Escapou e tudo. Ei, mas tá difícil aqui, hein, compadre? Tá difícil aqui. Meu Deus do céu. Olha, por isso que eu falo, Fiat só em último caso mesmo. Ó, o Mobilike, 61.092 queroses. Já passou de 60 mil. Mas eu queria... Eu não estou entendendo o que sucede. Eu queria o Mobi Treco. Por que não está aparecendo aqui? Eu quero saber o preço do Mobi Treco. Ou não tem, é por isso que não aparece. Que lamentável, hein?
Eu não estou entendendo, não. Espera aí. Ó, Mob Treco, a partir de 64.292. Esse é o mínimo que você paga para levar um lindo Mob Treco para casa. Opcionais. Tem aqui o Pack Style, que agrega 2.580. Já foi para 66.872. Aí tem uma série de coisas aqui, frisos de porta. Aliás, é isso mesmo? Peraí. Para Fiat agora, acessório é só friso de porta. Interessante. Mas vamos lá, agrega 400 queroses. Então o preço foi para... Meu, que site de merda, cara. 66.872. Cara, isso é melhor que o Xvideos, né? Você montar um Mob Treco às 10 para as 11 da manhã. Isso aí, quer dizer, vou iniciar a minha dieta depois de ter, obviamente, entornado o caldo nas festas de virada de ano. Eu vou começar uma dieta rigorosa, porque quem que vai ter fome, e não falo nem de tesão, falo de fome, depois, exatamente, e o 208 pé de boi comparado com isso daí, é uma Ferrari. E vem aí, já foi anunciado para o segundo semestre, o 208 com motor sobrealimentado. E aí, realmente, as perspectivas do carro dentro do grupo Stellantis e tudo mais podem mudar significativamente. Pô, só pode estar de brincadeira, né? Levar um bagulho desse aí para casa por quase 70 mil. Então, o Peugeot 208 não se sentam, aquilo que eu falo, não estão na mesma prateleira e não se sentam à mesma mesa. Essa é a triste realidade pro veículo, porque veículo né, do ponto de vista do idioma, o veículo da Fiat não tem como ser comparado ao veículo da marca de origem francesa. É mole. Toyota subindo 15 mil, o preço do Corolla de entrada, simplesmente porque virou o ano, né? É a mesma versão, é o mesmo ano, modelo. Os caras subiram 15 mil da noite para o dia. Mesmo para um carro que já custava 130 mil, é um dos aumentos dignos de qualquer registro, porque 13, 14% numa tacada só, eu precisaria pesquisar muito para ver quando foi a última vez que eu vi um negócio desse acontecer. Só para que se tenha ideia, seria a mesma coisa se o POB está 61, a Fiat teria que, no próximo reajuste, elevar o preço dele para quase 70 mil de um dia para o outro. Negócio espetacular. E para a gente fechar o programa, esta triste figura que divide tela comigo, na teoria, nos últimos 3 anos, foi centroavante do São Paulo Futebol Clube. Na teoria. Jogava no Atlético com TH do Paraná, que é um clube que tem uma pressão no dia a dia, uma cobrança, um monitoramento por parte da imprensa totalmente diferente do que é o São Paulo. Um clube, gostem ou não, um clube que tem uma trajetória em âmbito mundial. E eu me lembro que eu estava recém-separado da número 2. Aliás, eu não posso falar muito da número 2, que eu levo críticas por causa disso. Mas é um fato. Eu tinha recém me separado, 2018.
tinha vindo já para esse solo sagrado. E eu me lembro que nas férias de dezembro, quando eu tinha ido buscar a Isa, o São Paulo anunciou por uma grana violenta a contratação desse rapaz aí. Não me fazia o menor sentido. Pelo mesmo dinheiro, o São Paulo poderia contratar um centroavante de verdade. E o resultado é que a atuação dele nesses 3 anos, fora os longos períodos que ele esteve lesionado, é uma atuação lastimável. É um jogador de segunda divisão, e olha lá, de repente o Travecômeno podia querer levá-lo para o Cruzeiro, né? Aí seria interessante. Mas a verdade também é que o São Paulo vive uma de suas piores fases em termos administrativos, e o São Paulo deve para praticamente todos esses picaretas aí, todos esses pés de rato aí, inclusive ele. Então o São Paulo iniciou 2022, terminou 2021 e começou 2022, doido para se ver livre desse cara. Nem que fosse para emprestá-lo para um outro clube. Deve faltar 1 ano ou 2 para o contrato dele acabar. Só que aí acontecem 2 coisas. Primeiro, que praticamente ninguém quer. E segundo, quem se dispôs a conversar, ele não quer, porque ele não quer ser emprestado, ele quer ser negociado, ele quer ser vendido. E quer, antes de mais nada, que o São Paulo faça um acordo com ele para ver como é que vai fazer com aquilo que o clube está devendo para o cara. Olha só onde que os diretores, os presidentes de merda levam uma instituição desse tamanho. Então, um cara desse que jamais podia ter passado na porta do clube, eu repito, o William mandou no grupo, mas nós somos um grupo pequeno, nós somos uma meia dúzia. O chute no jogo de volta da Libertadores contra o Palmeiras, lá no campo dos caras, que estava ele o goleiro, e se você olhar, não estava nem ele o goleiro, porque o goleiro já tinha deitado. E ele chuta a bola, meus amigos. Eu sou um sujeito viciado em futebol americano. Acho que hoje é o esporte que eu mais acompanho. Vamos começar agora os playoffs amanhã. Assisto tudo. No futebol americano existe o kicker, que é o cara que dá os pontapés para a bola ir naquele Y que tem nas extremidades do campo. E tem o punter, que é quando o time... Não é pantera, não, é punter, com U, mas se pronuncia da mesma forma. O punter é o cara que bate um tiro de meta quando o ataque não consegue avançar a quantidade necessária de jardas, e esse cara entra no campo para chutar a bola o mais longe que ele puder. Esse cidadão, ele chutou a bola naquele momento. Eu garanto para você que se houver alguma nave orbitando a Terra nesse momento e passar pela órbita, aquela bola está em órbita até agora. Que o São Paulo levou um vareio do bicampeão da Libertadores. Foi acho que 3-0 fora o baile, porque os caras tiraram o pé, senão ia mais. E esse camarada, que não bastasse o valor que o São Paulo pagou na contratação, tem os salários, evidentemente, também. Então, entre salários, o direito de imagem e tudo mais, o São Paulo deve uma baba. Ele poderia ser punter, porque o punter ele não precisa ter direção, ele precisa ter, como diz o pessoal aqui do interior, ele precisa ter longura. E o chute do cara, ele e o goleiro deitados. Se você tiver a curiosidade, deve ter algum vídeo, certamente, no YouTube, sobre essa situação. O goleiro do Palmeiras lá, que é um ótimo goleiro, o cara estava deitado já. E ele manda a bola para fora, sem exagero nenhum, para fora do estádio, é certo. E é para esse filho da puta que o São Paulo está devendo. Verdade, se nós estivéssemos lá, que era uma quarta-feira, né? Se nós estivéssemos lá, todo mundo reunido, de repente a bola vinha e ia bater no carro de alguém. É um negócio impressionante. Então o São Paulo tem um Fiat Marea que ninguém quer,
E para piorar, é uma areia que toda vez que alguém tem um anúncio na OLX e alguém liga interessado na merda, o carro simplesmente se recusa. É mole. O tipo de coisa que acontece no futebol brasileiro nesse momento, o que é o jogador brasileiro, por isso que cada vez menos jogadores brasileiros são cotados para o futebol do primeiro mundo. E que maravilha a diretoria do São Paulo, né? Parabéns a todos os envolvidos por conta disso daí. Meu povo, quero agradecê-los mais uma vez. A gente tem aí um novo programa para estrear. Era para ter estreado no fim de semana, mas a entrevistadora teve alguns problemas, a gente não conseguiu produzir o conteúdo. Não sei se vamos conseguir nessa folga agora de fim de semana, é a intenção, mas se não der... O Felipe tá rindo aí, mas é o termo da galera aqui, é a longura do chute do cara. Foi um negócio impressionante. Então, vamos aguardar se teremos a estreia do novo programa da MJG TV, Entretenimento Puro. E o Absoluto Podcast segue sendo aí. E tem idiotofobia chegando com um tema que o Nelson vai adorar, porque o pessoal passa de todos os limites, né? A gente precisa vir aqui falar sobre essas coisas, porque o pessoal força a amizade. Então tem idiotofobia, programa número 2. Vai ser legal pra caramba também. Obrigado pra todo mundo. Agradeço mais uma vez pela audiência, pela companhia. É sempre muito bom estarmos aqui juntos. E legal, meu irmão. Eu falo que às vezes a gente tenta inventar muita coisa e a gente tem a resposta dentro do que nós já fizemos, né? O Absoluto Podcast, ele é eu sinto quando eu gravo essas coisas aqui que eu estou voltando às minhas origens, né? Aquilo que me fez lá em 2008, 2009 ter uma boa repercussão do meu trabalho, com conteúdos desse tipo, só não tinha a parte de vídeo, era só o áudio, mas tinha um sucesso legal e eu fico muito feliz que vocês tenham gostado mais uma vez. E exceção feita ao Nelsito, que dá risada de todos nós, eu quero lembrar, né? Que dentro do grupo Nelsito, quando a gente fala essas coisas, ele dá risada, depois ele vem com aquela diplomacia dele. Mas que o São Paulo consiga se livrar desse sujeito aí de alguma forma, né? Mas é aquela velha história dos dois prazeres, sabe? É um prazer quando contratou, e eu me lembro como se fosse ontem, quando contratou, o pessoal feliz da vida, uma coisa sem sentido. Deu no que deu, não trouxe retorno técnico, retorno de título, não trouxe nada. E agora ainda faz, como se diz aqui também no interior, ô Filipão, ainda faz cu doce para ser negociado com outro time. É a vida. Grande abraço, excelente sexta-feira para todos nós e a gente se vê na próxima. Até!